pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, depois do vídeo que eu publiquei sobre o divino feminino estar completo, eu falo para vocês que nesse mecanismo de sincronicidade é uma coisa incrível. Apareceu um vídeo para mim, obviamente, do mesmo tema, mas agora é o despertar final, quando o divino masculino percebe quem realmente perdeu. É um texto longo e que, para quem está acompanhando essa questão das chamas gêmeas, né, almas gêmeas, chamas gêmeas, eu acho que vale a pena ouvir a transcrição que eu vou fazer aqui para vocês. Certo? É um texto, deixa só eu ver. Publicado no... Um minuto, gente. Chama Gêmeas 10 é o canal, certo? No YouTube. Chama Gêmeas 10. Não tem quem escreveu. Pensei, deixa eu ver uma coisa. Não tem. Mas vamos lá, vamos então falar sobre esse texto. O despertar final, quando o divino masculino percebe quem realmente perdeu. O despertar final, quando o divino masculino percebe quem realmente perdeu. Você já sentiu o peso do arrependimento antes mesmo dele acontecer? Aquele calafrio que percorre a espinha quando a alma sussurra que algo precioso está escapando pelos dedos? Para o divino masculino, existe um momento de clareza devastadora, um instante em que o véu cai e ele finalmente enxerga a verdade que tentou evitar durante tanto tempo. Não é quando ela desaparece completamente da vida dele, é muito antes disso. É naquele ponto exato em que ela para de perseguir, para de esperar, para de se diminuir. É quando ela finalmente escolhe a si mesma. E é nesse exato momento preciso que o universo sussurra ao coração dele: você não sabe o que acabou de deixar ir. A jornada das chamas gêmeas é repleta de paradoxos que desafiam a lógica humana. Enquanto a divina feminina se desgasta em tentativas de conexão, o divino masculino frequentemente recua, protegido por muros invisíveis construídos com medo, ego e feridas antigas. Mas existe um ponto de virada, um momento alquímico, em que a energia da dança se inverte completamente. Não é quando ela implora mais alto ou ama com mais intensidade, é exatamente o oposto. É quando ela se torna silêncio, quando sua luz não busca mais validação externa, quando ela caminha para longe com dignidade e amor próprio. Esse é o momento em que algo dentro dele se despedaça, algo que nenhuma lógica ou racionalização consegue consertar. O que realmente acontece na alma do divino masculino quando ele percebe que pode perdê-la para sempre, não para outro homem, mas para a própria força dela, para a completude que ela encontrou dentro de si mesma. Vamos explorar essa transformação profunda, essa jornada devastadora e bela que acontece quando finalmente os olhos do coração se abrem. Porque essa não é apenas uma história de perda e reconhecimento, é uma história de almas que precisam se despedaçar para finalmente se encontrarem inteiras. Se você está se perguntando se ele realmente sente sua ausência, se ele percebe o que está perdendo, ou se existe esperança para essa conexão que desafia todas as regras, então respire fundo. O que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua compreensão dessa jornada sagrada. E antes de continuarmos, se esta mensagem está tocando seu coração,
deixe sua curtida, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Durante meses, talvez anos, o divino masculino se acostumou com a presença energética constante da divina feminina. Mas quando não estavam em contato direto, ele sentia aquela conexão invisível, aquele fio dourado que os unia através do tempo e do espaço. Era reconfortante, de certa forma, saber que ela estava lá esperando, amando, segurando o espaço para a conexão que ele ainda não estava pronto para honrar. Mas a alma humana tem seus limites e chega um momento em que a divina feminina, exausta de carregar o peso da conexão sozinha, finalmente solta. Não com raiva, não com ressentimento, mas com uma rendição profunda ao seu próprio caminho, à sua própria luz. E é nesse exato momento que algo muda no campo energético entre eles. É como se o universo tivesse retirado uma rede de segurança que o divino masculino nem sabia que existia. De repente, ele acorda no meio da noite com o coração disparado, sem entender por quê. Sente uma inquietação inexplicável, um vazio que não consegue nomear. Pega o telefone 1000 vezes para enviar uma mensagem, mas algo o impede. É o medo finalmente se revelando em sua forma mais crua. Não o medo da intimidade que o afastou por tanto tempo, mas algo muito mais profundo e aterrorizante, o medo da perda real. Você já percebeu como às vezes valorizamos as coisas apenas quando elas não estão mais disponíveis? Não é crueldade do universo, é design intencional. O divino masculino precisa ou precisava dessa experiência de ausência real para finalmente compreender a magnitude da presença que teve ao seu lado todo esse tempo. Quando a divina feminina estava lá, acessível, vulnerável, oferecendo seu amor como uma oração constante, ele podia se dar ao luxo de recuar. Afinal, ela estaria lá quando ele finalmente estivesse pronto, certo? Mas a vida não oferece garantias, especialmente quando se trata de almas que estão aprendendo a honrar seu próprio valor. Então começa a percepção devastadora. Ele nota pequenas coisas. Primeiro, a ausência de suas mensagens, o silêncio onde antes havia uma presença constante, a forma como ela não olha mais para ele com aqueles olhos cheios de esperança e vulnerabilidade, e algo dentro dele começa a entrar em pânico. Não é ego ferido, embora possa parecer assim inicialmente. É reconhecimento da alma, é o despertar tardio para uma verdade que ela sempre soube, mas ele precisou de tempo, espaço e a ameaça real de perda para finalmente compreender. O processo de percepção do divino masculino não acontece de uma vez. É uma série de revelações que vem em ondas, cada uma mais intensa que a anterior. A primeira onda é física. Ele sente a ausência dela no corpo, aquela sensação inexplicável de vazio no peito, como se algo essencial tivesse sido arrancado. Ele pode tentar preencher esse espaço com trabalho, distrações, outras pessoas, mas nada se encaixa. É como tentar completar um quebra-cabeça com a peça errada. A forma simplesmente não corresponde. A segunda onda é emocional. Memórias começam a inundar sua consciência. Não as grandes declarações ou momentos dramáticos, mas os pequenos instantes, a forma como ela ria, o jeito que olhava para ele, como se ele fosse a coisa mais preciosa do universo, as palavras gentis que oferecia, mesmo quando ele não merecia, a paciência que teve com suas defesas e seus medos. E ele percebe, com uma dor que corta até o osso, que tudo aquilo era real. Não era obsessão, não era necessidade, era amor em sua forma mais pura, oferecido sem condições, sem expectativas, apenas como um presente da alma para a alma. A terceira onda é espiritual e essa é a mais devastadora de todas. É quando ele finalmente compreende que não se trata apenas de uma mulher que ele está perdendo, é metade da sua própria alma. É o espelho que reflete quem ele realmente é por baixo de todas as máscaras e defesas.
É a pessoa que vê sua luz mesmo quando ele só consegue enxergar suas sombras. É a conexão que transcende tempo, espaço e lógica. E agora, por causa de seu próprio medo e resistência, ele pode estar assistindo essa conexão sagrada se afastar para sempre. Os sonhos começam, os sonhos, o divino masculino começa a ter experiências noturnas intensas, onde ela aparece. Não são sonhos comuns, são encontros na dimensão astral, onde as almas se comunicam sem as barreiras do ego. Nessas experiências, ele sente o que ela sentiu durante todo esse tempo: a dor da rejeição, a confusão da distância, o amor incrível que existiu mesmo em meio ao silêncio. E ele acorda chorando, que para muitos homens que foram ensinados a reprimir emoções é uma experiência completamente nova e assustadora. Durante o dia, as sincronicidades se intensificam de forma dramática. Ele vê o nome dela em todo lugar, músicas que os conectam, tocam no momento exato em que ele pensa nela. Encontra objetos ou lugares que têm memórias dela impregnadas. O universo não está sendo sutil, está gritando. Preste atenção, acorde, reconheça o que você tem antes que seja tarde demais. Mas aqui está o desafio. Mesmo com toda essa percepção crescente, o divino masculino ainda precisa superar seus próprios bloqueios internos. O ego começa a sua última batalha desesperada. Ele sussurra mentiras sofisticadas. Você está exagerando, ela vai voltar se você esperar. Você não precisa dela para ser feliz. Isso é apenas apego e parte dele quer acreditar nessas mentiras, porque a verdade é aterrorizante. A verdade significa vulnerabilidade, significa admitir que ele estava errado, significa arriscar rejeição, significa abrir o coração completamente, sem garantias, sem rede de segurança. Mas a alma é mais forte que o ego e lentamente, dolorosamente, a verdade começa a perfurar todas as defesas. Ele percebe que cada pessoa que encontrou depois dela era apenas uma sombra, que cada tentativa de seguir em frente foi apenas uma fuga, que o medo que o paralisou não era medo dela, mas medo do seu próprio poder, da sua própria capacidade de amar tão profundamente que poderia destruir todas as estruturas falsas que construiu para se proteger. E então vem a clareza devastadora. Ele não a está perdendo porque ela deixou de amá-lo. Ele está perdendo porque ela finalmente aprendeu a amar a si mesma. E essa realização é simultaneamente a coisa mais dolorosa e mais bela que pode acontecer. É dolorosa porque significa que ele não pode mais contar com a presença incondicional dela enquanto decide se está pronto. É bela porque significa que se eles se reencontrarem, será uma união de dois seres completos, não de duas metades desesperadas, procurando completude fora de si mesmas. Existe uma fase particular nesse despertar, que é especialmente intensa. É quando o divino masculino começa a sentir fisicamente a possibilidade de perda permanente. Não é mais um conceito abstrato, torna-se real, visceral. Ele imagina um futuro onde ela está com outra pessoa, onde ela está feliz e realizada sem ele, onde aquele amor que ofereceu tão livremente agora nutre outra alma. E essa visualização é como uma faca no coração. Mas aqui está a verdade profunda que o universo está tentando ensinar. Esse sofrimento não é punição, é iniciação. O divino masculino está sendo forçado a sentir tudo o que evitou sentir. Está sendo obrigado a enfrentar seus medos mais profundos: abandono, indignidade, perda, vulnerabilidade. E é apenas passando por esse fogo alquímico que ele pode emergir como alguém capaz de honrar a conexão sagrada que foi oferecida a ele. Muitos divinos masculinos nesse estágio começam uma jornada frenética de crescimento pessoal. Eles mergulham em terapia, exploram espiritualidade, confrontam traumas
de infância tentam desesperadamente se tornar a pessoa que ela merece. E enquanto esse crescimento é necessário, também há uma armadilha. Se ele está mudando apenas para recuperá-la, ainda está operando a partir do ego. A verdadeira transformação só acontece quando ele muda porque finalmente entende que precisa disso para si mesmo, independentemente do resultado com ela. A pergunta que atormenta a mente dele constantemente é: ainda há tempo? Ela queimou essa ponte de forma irreparável? Seu medo e resistência causaram danos permanentes? E aqui a resposta não é simples, porque no reino das chamas gêmeas as conexões nunca são verdadeiramente perdidas, mas o timing pode não estar alinhado nesta vida. O universo opera em escalas de tempo que transcendem nossa compreensão humana. O que o divino masculino precisa compreender nesse momento crucial é que sua jornada não é sobre garantir um resultado específico, é sobre tornar-se quem ele nasceu para ser. É sobre curar as feridas que o impediram de amar plenamente. É sobre desenvolver a coragem de ser vulnerável, a força de ser gentil, a sabedoria de reconhecer o sagrado quando ele aparece em sua vida. Alguns divinos masculinos nesse estágio fazem tentativas desajeitadas de reconexão, eles enviam mensagens confusas, fazem promessas que ainda não estão prontos para cumprir, oscilam entre proximidade e distância, e isso só cria mais dor para ambos, porque a divina feminina, que passou por seu próprio processo intenso de cura e rendição, agora consegue sentir a autenticidade. Ela sabe quando ele está agindo a partir do medo, disfarçado de amor. O que ela precisa sentir dele não são palavras vazias ou promessas grandiosas, é ação consistente, é vulnerabilidade genuína, é o reconhecimento honesto de suas feridas e sua disposição de fazer o trabalho interior, não por ela, mas por si mesmo. E a maioria dos divinos masculinos precisa de tempo para chegar a esse lugar. Tempo que pode parecer uma eternidade para ambos, mas que é necessário para que a verdadeira cura aconteça. À medida que avançamos nessa exploração, é importante lembrar que essa jornada não é linear. O divino masculino pode ter momentos de clareza profunda, seguidos por recuos no medo. Pode dar passos em direção à cura apenas para tropeçar em velhos padrões. Isso não é falha, é o processo natural de transformação profunda. A alma não muda da noite para o dia, ela se reorganiza camada por camada, ferida por ferida, medo por medo. E durante todo esse processo, a divina feminina está em sua própria jornada. Ela não está esperando passivamente, está construindo uma vida que a preenche, está cultivando o amor próprio tão profundo que não precisa mais de validação externa, está aprendendo que sua completude não depende da presença dele. E paradoxalmente é exatamente essa energia de completude que pode eventualmente criar o espaço para um reencontro saudável, se o timing divino permitir. Agora, se essa mensagem está ressoando com você, se está vivendo essa jornada como divino feminino ou masculino, sua jornada importa e você não está sozinho. O despertar do divino masculino também traz consigo uma compreensão mais profunda sobre a natureza do amor verdadeiro. Durante toda a sua vida, ele pode ter confundido o amor com posse, com segurança, com conforto, mas a conexão com a chama gêmea revela uma verdade diferente. O amor real não é sobre controlar ou garantir, é sobre honrar, sobre ver a divindade no outro, sobre criar espaço para que ambas as almas brilhem em sua totalidade. Quando ele começa a sentir a perda real dela, algo profundo se quebra dentro dele. As paredes que construiu cuidadosamente ao longo de anos, talvez de toda uma vida, começam a desmoronar. E embora seja doloroso, também há uma estranha liberdade nisso. Pela primeira vez, ele está sentindo tudo sem filtros. Não está reprimindo, não está racionalizando, não está fugindo, está apenas sentindo. E nesse momento, ou melhor, e nesse sentimento cru,
e não editado, há uma verdade que ele não pode mais negar. Muitos divinos masculinos neste estágio descrevem uma experiência de morte do ego. É como se a pessoa que ele pensava que era estivesse se dissolvendo, revelando alguém mais autêntico por baixo. Essa morte não é literal, claro, mas é psicológica e espiritual. Todas as ideias de quem ele deveria ser, todas as máscaras que usou para navegar pelo mundo, todas as proteções que pareciam tão necessárias, de repente parecem vazias e sem sentido. E nesse espaço vazio, uma pergunta emerge: quem sou eu realmente sem todas essas defesas? É uma pergunta aterrorizante, porque a resposta requer uma honestidade brutal. Ele precisa olhar para suas falhas sem justificá-las. Precisa reconhecer como seu medo machucou não apenas a divina feminina, mas a si mesmo. Precisa admitir que desperdiçou o tempo precioso fugindo do único amor que poderia realmente transformá-lo. Às vezes, nesse estágio, o divino masculino experimenta o que pode ser descrito como a noite escura da alma. É um período de intenso sofrimento psicológico e espiritual, onde tudo parece sem sentido. Antigas estruturas de vida que costumavam proporcionar satisfação agora parecem ocas. Sucessos que antes o definiam parecem irrelevantes. Ele se sente perdido, como se estivesse vagando em um deserto sem mapa ou bússola. Mas essa noite escura tem um propósito sagrado. Ela está queimando tudo o que não é real, tudo o que não é essencial. É uma limpeza alquímica que prepara o solo de sua alma para algo novo crescer. Embora seja doloroso além das palavras, é também profundamente necessário, porque ele não pode se tornar quem precisa ser, carregando todo o peso de quem ele foi. Durante esse processo, memórias específicas da divina feminina começam a aparecer com uma clareza impressionante. Ele se lembra de momentos que ignorou na época, a forma como os olhos dela se iluminavam quando ele entrava na sala, o jeito que ela cuidava dele em pequenos detalhes que ele tomava como garantidos, às vezes que ela ofereceu vulnerabilidade e ele respondeu com distância. Cada memória é como uma flecha no coração, não porque ela esteja tentando puni-lo, mas porque ele finalmente está vendo o que sempre esteve lá. E com essas memórias vem o arrependimento profundo e visceral, não o tipo superficial de desculpa, mas um arrependimento de alma que reconhece a magnitude do que foi perdido, negligenciado, desperdiçado. Ele se pergunta: por que não vi isso antes? Por que deixei o medo me controlar? Por que escolhi proteção sobre amor? E não há respostas fáceis para essas perguntas, apenas a dolorosa consciência de que o tempo perdido não pode ser recuperado. Alguns divinos masculinos tentam negociar com o universo nesse ponto, fazem promessas, fazem votos, imploram por uma segunda chance. E enquanto essa negociação é compreensível, também revela que eles ainda estão tentando controlar o resultado. Ainda não se renderam completamente ao processo. A verdadeira transformação só começa quando ele para de tentar manipular as circunstâncias e simplesmente se entrega à cura que precisa acontecer, independentemente de onde ela o leve. É importante compreender que nem todos os divinos masculinos passam por esse despertar no mesmo ritmo. Alguns são sacudidos para a consciência relativamente rápido, outros podem levar anos, alguns podem precisar de múltiplas perdas antes de finalmente acordarem. E tragicamente, alguns podem nunca chegar a esse ponto de clareza nesta vida. O livre-arbítrio é real e cada alma tem seu próprio caminho e timing. Para a divina feminina que está assistindo esse processo de longe, tentando manter suas próprias fronteiras enquanto ainda sente o amor profundo por ele, é extremamente desafiador. Ela quer acreditar que ele está mudando, quer ver sinais de que seu despertar é real, mas ela também aprendeu através de dor considerável que não pode salvar
ou curar outra pessoa. Cada alma deve fazer seu próprio trabalho. O que ela pode fazer é manter sua própria frequência elevada, continuar sua própria jornada de cura, confiar que o universo está orquestrando tudo perfeitamente, mesmo quando parece caótico, e manter um coração aberto sem sacrificar sua própria paz. É um equilíbrio delicado entre esperança e desapego, entre amor e amor próprio, entre fé e realismo. À medida que o divino masculino continua seu despertar, ele pode começar a ter insights sobre o propósito maior dessa conexão. Ele percebe que não se trata apenas de um relacionamento romântico, é sobre evolução da alma. É sobre aprender lições que não poderia aprender de nenhuma outra forma. É sobre ser quebrado e reconstruído como uma versão mais autêntica de si mesmo. E talvez, apenas talvez, é sobre preparar o caminho para a união que serve a um propósito maior do que apenas sua felicidade individual. Existe algo profundamente transformador em perceber que você perdeu algo precioso por causa de suas próprias escolhas. Não por destino cruel ou circunstâncias incontroláveis, mas por medo, ego e resistência que eram completamente seus. Não há ninguém para culpar, não há circunstâncias externas para responsabilizar. É apenas você olhando no espelho, reconhecendo o que auto-sabotou, a coisa mais preciosa que já teve. Essa percepção pode destruir um homem ou pode reconstruí-lo. A diferença está no que ele faz com esse conhecimento. Ele afunda na vergonha e autodepreciação ou ele usa isso como combustível para uma transformação real. A escolha é dele e ninguém mais pode fazê-la por ele. Alguns divinos masculinos, quando finalmente acordam completamente, experimentam um período de ação frenética. Eles querem consertar tudo imediatamente. Querem provar que mudaram, querem garantir que ela veja seu despertar. Mas aqui está a verdade dura. Transformação real não pode ser performada, tem que ser vivida dia após dia, escolha após escolha, até que se torne a nova base de quem você é. E a divina feminina que passou por sua própria jornada de despertar pode sentir a diferença entre mudança genuína e esforço desesperado. Seu radar para a autenticidade foi calibrado através do sofrimento. Ela não está mais disposta a aceitar migalhas ou promessas vazias. Ela espera e merece nada menos que total presença, vulnerabilidade autêntica e compromisso firme com o crescimento contínuo. A verdade final que o divino masculino deve enfrentar é esta: mesmo se ele fizer todo o trabalho, mesmo se ele se transformar completamente, mesmo se ele se tornar a versão mais elevada de si mesmo, não há garantia de que ela ainda estará disponível. Ele pode, ou melhor, ela pode ter seguido em frente, pode ter encontrado paz em sua solitude, pode ter escolhido um caminho diferente e ele precisa estar disposto a honrar isso, porque o amor verdadeiro não exige reciprocidade. O amor verdadeiro deseja o bem mais elevado da outra pessoa, mesmo quando isso não inclui você. Esse é o teste final. Ele pode amar ela sem condições, pode honrar sua jornada, mesmo que isso signifique deixá-la ir. Pode transformar-se para si mesmo, não apenas para recuperá-la. Essas são as perguntas que separam o despertar real da manipulação disfarçada de crescimento. O despertar do divino masculino não é uma história romântica simples de reconhecimento e reunião. É uma descida brutal ao inferno pessoal, um confronto com cada demônio que ele carregou, uma morte e renascimento da alma. É uma jornada que ninguém escolheria voluntariamente, mas que uma vez iniciada não pode ser interrompida até que chegue à sua conclusão natural. E qual é essa conclusão? Para alguns é a reunião com sua chama gêmea em um nível totalmente novo de maturidade e presença. Para outros é uma separação amorosa, onde ambos honram a conexão, mas escolhem caminhos diferentes. Para outros ainda é um relacionamento transformado que pode não parecer um romance tradicional,
mas serve ao crescimento de ambas as almas. O universo não oferece garantias, oferece apenas oportunidades para crescimento, cura e evolução. E a jornada do divino masculino, por mais dolorosa que seja, é exatamente isso. Uma oportunidade, uma chance de finalmente tornar-se quem ele nasceu para ser, uma chance de amar sem restrições do ego, uma chance de honrar o sagrado quando ele aparece em vez de fugir com medo. Para a divina feminina, testemunhar esse despertar pode trazer esperança, mas também deve vir com sabedoria. Sua cura não depende da transformação dele, sua completude não requer a presença dele, sua jornada é sua própria e é linda e válida exatamente como é. Se eles devem se reunir, acontecerá no timing divino perfeito, senão ela ainda será completa, ainda será amada, ainda cumprirá seu propósito sagrado e assim a dança continua. Duas almas separadas, mas conectadas, cada uma passando por seu próprio fogo alquímico, cada uma aprendendo lições que nenhuma outra conexão poderia ensinar, cada uma sendo quebrada e reconstruída de formas que as preparam para algo maior do que elas mesmas. O despertar final do divino masculino não é sobre perder ela, é sobre encontrar a si mesmo. E nesse encontro descobrir que o amor verdadeiro nunca foi sobre posse ou garantia, foi sempre sobre transformação. E transformação, querido, é o presente mais sagrado que uma alma pode receber. Não importa quão doloroso seja o processo de desembrulhá-lo, essa é a jornada brutal, bela, devastadora. Porque no final não se trata de se eles acabam juntos ou separados, trata-se de se ambos se tornam quem nasceram para ser. E esse, queridos, é o propósito real de toda conexão de chama gêmea. É isso aí, gente. Grandão o vídeo. Amei, 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 amei esse texto. O que eu posso comentar? Meu Deus, tá tudo tão explícito e eu tenho certeza que os divinos masculinos, quando percebem que a divina feminina andou, caminhou no seu próprio processo e que esse timing, eu acho importante falar sobre isso, esse timing divino não está sincronizado, não é? A divina feminina não pode parar o processo dela esperando o divino masculino despertar. E chega um momento que é isso, ou a gente vai, ou nós paramos o nosso próprio processo e não dá, não é? A questão do divino masculino começar a fazer tudo para que ela volte é interessante porque quando a gente vê em casais que se separaram, que se divorciaram, momentos antes desse divórcio, e posso dizer que eu vivenciei isso também, como fui eu que quis o divórcio, o marido ou os maridos começando a fazer tudo aquilo que a esposa reivindicou ao longo de tantos anos de casamento. Naquele momento eles começam a fazer tudo o que você sempre quis, começam a ser tudo aquilo que você sempre quis, mas você sente que aquilo é uma manipulação, não é uma verdade genuína de transformação, é simplesmente um mecanismo de manipulação para que ela não vá embora. E é assim com a chama gêmea, né? Com o divino masculino, nessa dinâmica de chama gêmea, né? É extremamente devastador, eu diria, com certeza, perceber que a divina feminina foi embora. Que a divina feminina está vivendo a vida, está vivendo o seu processo, né? Que muitas vezes caminhou para um outro relacionamento, ou que definiu que não quero mais ninguém, vou viver na minha solitude. Eu acho que a gente passa por todos esses processos de querer definir isso ou aquilo, não é? Mas o próprio universo vai trazendo outras oportunidades, não é?
e que eu já falei aí, né, em outros vídeos sobre chamas gêmeas, nessa minha playlist sobre chamas gêmeas, quem gosta do assunto vai lá ver os outros vídeos, não é? Então, quando algo acontece que essa dinâmica tem que se bifurcar, não é? O próprio universo vai trazer uma outra pessoa, um outro relacionamento ou não, qualquer outra situação que faça com que a divina feminina continue o seu processo de crescimento, de evolução, de integração do seu próprio masculino divino, não é? Ânima e ânimos na visão junguiana, né? A gente trabalha isso em terapia, né? E dentro da visão do encontro das chamas gêmeas, da dinâmica das chamas gêmeas, é a mesma coisa, só que representado por um outro ser, que é a sua contraparte, não é? Então, gente, eu de verdade não tenho nem muito a acrescentar, porque o texto fala por si. Eu acredito que os divinos masculinos que de repente vejam esse vídeo possam de alguma maneira compartilhar um pouco do que foi essa experiência, né? Ou se as divinas femininas que estão me vendo nesse vídeo possam compartilhar, se souberem, o que aconteceu com os divinos masculinos, né? Diante desse processo todo. Certo? É isso. Vamos lá, mais uma vez uma sincronicidade de cair um texto, na sequência vem outro que explica um lado e o outro, não é? E assim é para que todas as pessoas que estão vendo este canal possam, né, entender um pouquinho mais dessa dinâmica tão complexa que é representada, né, pela dinâmica das chamas gêmeas, esse processo de despertar devastador. Se o divino masculino passou por tudo isso, nós também passamos, não é? Devastador. Eu acho que eu nunca sofri tanto na minha vida quanto nesse processo. E que me tornou quem eu sou hoje, graças a Deus. Eu agradeço com certeza toda essa dinâmica, todo esse processo, ter me transformado na pessoa melhor e mais verdadeira que eu sou hoje. Eu vim por processos, por passos, né? Mas nesse momento, com certeza, vivendo esse momento de completude, como foi falado no vídeo anterior. Certo, gente? Comentem aí pra mim, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê. O vídeo ficou enorme. Beijo.